Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amados, eu venho fazer um convite especial para vocês hoje e dizer a vocês que, para todos nós sabermos que adoração é amor e dedicação, conhecendo Deus, reconhecendo Deus como o Senhor de sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele é merecedor da nossa adoração. Isso não só somos nós que observamos, mas em Lucas 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, assim diz: Jesus diz, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, amados, como amamos esse Deus, honramos esse Deus, vamos cultuar o nosso Deus para a honra e glória do Senhor? O versículo de hoje se encontra em Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a glória seja para o teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Que a gente tenha esse compromisso diário de dar glórias a Deus em tudo que nós fizermos. Se eu tenho a possibilidade de ter um bom emprego, que a glória seja do Senhor. Se eu tenho a possibilidade de ajudar alguém, que a glória seja do Senhor. Se eu tenho a possibilidade de ter meus filhos junto comigo, glórias ao Senhor. Que nós possamos dar glórias ao nome de Deus, que a gente, como diz aquela música que nós cantávamos, diminua eu, que diminua eu, para que o Senhor cresça. Então que nós demos glória em tudo que nós fizermos. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te somos eternamente gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Que a glória seja sempre sua, que a glória não seja nossa, não seja para mim, não seja para
o irmão que está me ouvindo, mas que a glória seja tua, Senhor. Porque o teu amor e a tua fidelidade duram para sempre. E nós queremos, ó Deus, usufruir desse amor, queremos usufruir dessa fidelidade. E por isso damos glórias a Ti. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, cuide de cada pessoa, cuide desse irmão que está ouvindo agora, que se ele tem alguma aflição, algo no seu coração que o está incomodando, machucando, que o Senhor restaure o seu coração, que o Senhor dê tranquilidade, para que possamos, Senhor, juntos louvarmos o Teu nome e darmos glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que sejamos assim, então, glorificando o nosso Senhor, como diz a música, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor à Tua misericórdia e à Tua fidelidade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Mais uma vez grato pela oportunidade de estar junto com os irmãos para a gente discutir um pouco a respeito do texto da Palavra de Deus nessa noite. O tema que eu coloquei para a ministração dessa noite é o seguinte: Jesus cuida da sua igreja, pois ela é casa de oração, é a casa de Deus. O texto básico que eu vou utilizar se encontra no Evangelho conforme escreveu São Mateus, no capítulo 21, do verso 12 ao 16, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos que foram chamados ao templo que cantavam Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca leste que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Bom, o tema que eu escolhi é que Jesus cuida da sua igreja, pois ela é casa de oração. Ela é a casa de Deus. Para fazer a introdução no tema, irmãos, eu quero apresentar uma experiência que eu tive certa vez quando eu li um livro, anos atrás. E o livro era de um bom autor, ele falava sobre música e louvor na igreja, adoração. E o autor apontava que, naquele livro, que certos tipos de música, ou de ritmos, ou de instrumentos, seriam mais adequados, que alguns agradariam mais a Deus do que outros tipos. Bem, na sua fala, possivelmente, ele estava sendo influenciado pela sua experiência religiosa, pela sua experiência musical e também pelo seu gosto próprio da música. Mas em certo momento, em um momento de muita inspiração, aquele autor disse assim no seu livro. Ele disse assim: mas se a música é para Deus, é de Deus, talvez fosse melhor nós perguntarmos para ele se ele está gostando ou não da música. Se ele gosta mais do estilo A ou do estilo B. Do ritmo C ou do ritmo D. Talvez devemos perguntar a ele, já que a música cantada na igreja é para ele. Eu achei isso muito interessante e nunca mais esqueci. Em suma, irmãos, como é que será que Deus gostaria que fosse o louvor na sua igreja? O autor escrever isso. Como que seria? Bom, como Jesus gostaria é diferente de eu afirmar que ele gostaria de um modelo tal ou modelo X ou Y. Eu colocar o meu próprio gosto como se fosse o gosto de Deus. Nós deveríamos sim perguntar para ele o que ele mais gosta, se é dessa música ou daquela, já que é para ele, conforme a sugestão do escritor. Bom, irmãos, eu contei essa breve experiência de uma leitura, uma frase que eu gostei muito de um livro, para utilizar este mesmo conceito, esta mesma argumentação para explanar o que eu desejo nesse texto que nós lemos agora há pouco. No tema que Jesus cuida da sua igreja, pois ela é casa de oração. É a casa de Deus. E sendo assim, como será que ele gosta que a igreja dele funcione? Bom, irmãos, há muitos textos nas Escrituras que falam a respeito desse mesmo assunto. Existem vários tratados teológicos excelentes e muito bons, escritos aí, livros afora. E até mesmo o apóstolo Paulo, que foi um dos precursores da escrita da igreja, como ela deveria funcionar, escreveu muito a respeito desse assunto. É muito extenso o tema de Paulo nas cartas, onde Paulo escreveu sobre esse assunto. A igreja, a casa de Deus. Então aqui, obviamente, não vai ser a minha intenção debater esse assunto tão extenso, mas simplesmente apresentar de uma maneira muito simples, franca e prática. Um jeito, uma maneira em que Jesus aprovou uma forma de culto. E que nós podemos sim adotá-la, porque ela está aqui nas Escrituras, conforme nós lemos e vamos explanar a partir de agora. Bom, irmãos, no início desse capítulo de Mateus, capítulo 21, nós lemos a partir do verso 12, mas no 21, capítulo 1, o texto mostra Jesus entrando em Jerusalém, já finalizando o seu ministério terreno, próximo de finalizar, entrando, e Jesus, quando entra em Jerusalém, a multidão o reconhece, não como Jesus que vinha falando de um outro reino, ou talvez um aventureiro, mas a multidão que recepcionou Jesus na entrada de Jerusalém o reconhecia como sendo o Messias, como sendo Jesus que agora sim havia assumido definitivamente a postura de um Messias, do enviado de Deus. Foi este Jesus que entrou no templo no verso 12. O Jesus reconhecido e cultuado como um filho de Deus. Um Jesus então revestido de toda a autoridade
do Filho de Deus. E foi nessa autoridade do Filho de Deus que ele entrou na casa de Deus, na casa do Pai, e fez aquela limpeza conforme descrito aqui, a partir do verso 12. Ele entrou no templo para purificar o templo, porque ele podia fazer isso. Jesus era o Filho de Deus e a casa de oração, a casa de Deus era a casa do Pai. Então ele tinha toda a autoridade para fazer aquela purificação, expulsar os vendilhões e aquelas pessoas que estavam fazendo comércio na igreja. Então ele entra no templo, irmãos, para purificar. E Jesus começa denunciando aos administradores do templo, aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus, e começa denunciando-os e advertindo-os severamente pela maneira com a qual eles estavam tratando os frequentadores do templo, especialmente os estrangeiros. E esses estrangeiros, muitos vinham de longe, de outras nações, de outros países, de localidades, demoravam dias para chegar no templo, para cultuar. Eles vinham de longe. E estes alguns ainda tentavam trazer algum animal de casa, talvez caminhando a pé por dias e dias, para oferecer aquele animal no templo, para ser oferecido em sacrifício. Ou então aqueles que não tinham animal, compravam ali na beira do templo para poder ter o que oferecer para o sacrifício do altar. Só que aqui aconteceram dois problemas. Essa é uma das razões pela qual Jesus denunciou e expulsou os vendilhões. Esses dois problemas eram, primeiro, como esses estrangeiros vinham de outras nações, eles vinham com outro tipo de dinheiro, um outro tipo de moeda. A moeda já não era única naquela época, já existiam diferentes tipos de moeda. Então eles iam para Jerusalém com uma moeda do país de origem, chegava o dinheiro, não era aceito, não valia. Eles tinham que trocar com os cambistas, e os cambistas eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes e os administradores do templo, que faziam aquela taxa de câmbio com o dinheiro dos estrangeiros. E o problema é que eles cobravam uma taxa abusiva, eles exploravam os estrangeiros naquela troca. Pegavam um dinheiro e dava 0,8 dinheiro, pegava 2 dinheiro e dava só 1 como troca. Então eles roubavam, exploravam os estrangeiros. E Jesus denunciou esse tipo de coisa, que Jesus percebeu que isso acontecia naquele tempo na casa de Deus. Então isso era um problema. Os administradores cobravam uma taxa abusiva. O segundo problema é que alguns traziam animais de casa e não precisavam comprar, mas quando chegavam para apresentar, os sacerdotes condenavam os animais. Diziam, esse animal está doente, está feio, esse não vale. Descarta esse e compra o nosso. Então eles exploravam primeiro para trocar o dinheiro e depois vendiam os animais por preços abusivos também, de forma que eles roubavam 2 vezes os estrangeiros. E Jesus denunciou os cambistas, aqueles que estavam fazendo da casa de Deus comércio. Jesus denunciou os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Mas ele também não só denunciou, ele julgou o modelo de sacrifício que estava sendo executado naquela igreja, no templo. O sacrifício praticado por eles, onde o comércio era o fim em si mesmo. Adoração a Deus, casa de oração, e isso aí tinha ficado há muito tempo de longe daquele local. O comércio era a finalidade ali. E essas práticas rituais que eles faziam, mantinham de sacrificar animais, e toda a ritualística dos sacerdotes, das vestes, das coisas, estavam ali sendo usadas pelos administradores simplesmente como objetos de ritual. Para eles aquilo não valia nada, o que eles queriam mesmo era grana, era o lucro, o comércio do local. Bom, dito isso, irmãos, Jesus estava julgando ele pelo modelo de sacrifício. E Jesus disse que aquela casa lá deveria ser chamada casa de oração para todos os povos. E não foi Jesus quem disse exatamente foi Isaías, lá no capítulo 56, onde ele afirmou que a casa de Deus deveria ser casa para todos os povos. Então aquela casa não estava sendo para todos os povos, estava sendo casa de exploração. E Jesus denunciou e julgou os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Mas não foi somente isso, Jesus também deixou claro que apenas rituais e os supostos sacrifícios, todo aquele modelo, aquele modelo de culto, não valia de coisa nenhuma, porque homens trapaceiros é que estavam vestidos naquele local de sinal externo de pureza, que queriam mesmo lucrar no templo. Ele fala assim, não vale esse tipo de sacrifício.
esse local sagrado, esse altar, esta arca, essas cortinas, todos esses objetos não valem nada, isso é só ritual. O Jesus também deixa claro que aqueles homens, sacerdotes, escribas e fariseus, eram homens trapaceiros, homens roubadores, salteadores, que estavam vestidos de sinal externo de pureza, com suas roupas, com suas vestes, com todo aquele ritual praticado ali no sacrifício. Jesus disse que qualquer objeto ou qualquer outra coisa não podem tornar pecadores pessoas imunes ao juízo. E que daquilo que eles faziam, de nada estava valendo, porque eles achavam que fazendo aquilo estavam fazendo rituais para ficar livres do juízo, dos erros que eles praticavam. Mas não só isso, Jesus também deixa claro para os escribas que aqueles sacrifícios não estavam sendo aceitos, que ele queria um outro modelo de culto. Então Jesus entra no templo, parece meio forte quando ele diz que ele entrou no templo e expulsou os que compravam, que vendiam, derrubou as mesas dos cambistas, os que trocavam, faziam câmbio, expulsou todos do templo. Alguém pode dizer, mas que coisa, por que Jesus foi tão severo, tão bravo, partiu para a briga? Não foi isso. Jesus era o Filho de Deus, a casa era de Deus, ele como sendo Filho de Deus, o Jesus Messias reconhecido em Jerusalém, ele tinha todo o poder e toda a autoridade para cuidar da casa do Pai, da casa de oração, da casa de Deus. Bom, irmãos, será que é esse o culto que eles praticavam naquele período no templo, que Jesus queria para a sua igreja? O que será que ele quer para a sua igreja, já que a igreja é dele? Estou repetindo a lógica do livro que eu li, que se Jesus, a igreja de Jesus e louvores vão para Jesus, a gente deve perguntar para ele o que ele gosta. Se é a igreja de Jesus, a gente deveria perguntar para ele qual é o modelo que o Senhor gosta de culto. Bom, a resposta, certamente, a igreja que Jesus aprova, é a mesma que ele disse a partir do verso 14. Uma igreja que presta auxílio aos fracos e oprimidos, aos doentes, aos necessitados e aos pecadores. Pois foi o próprio Jesus que foi até os doentes no templo e os curou. E simplesmente podemos ver que uma igreja que presta auxílio aos necessitados, aflitos e pecadores carentes de Jesus agrada muito mais a Deus do que uma igreja cheia de rituais e sacerdotes, de tantas coisas, mas são rituais simplesmente vazios, humanos e orgulhosos, feitos para serem vistos pelos homens. Uma igreja que cuida das pessoas é uma igreja que agrada muito mais a Deus. Fica muito evidente no texto. Também fica muito evidente no texto, a partir do verso 15, que Jesus muda o modelo de culto naquele templo. Ele chama para frente um bando de crianças, irmãos, crianças. Crianças porque deveriam ter no máximo 12 anos, porque a partir de 13 anos já era considerada uma pessoa como adulta. Chamou um bando de crianças que não tinham acesso ao templo. As crianças não entravam no templo. Chamou um monte de crianças para que entrassem no templo. E essas crianças, então, entrando, começaram a cantar, a louvar e entoar os louvores, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana, Hosana ao filho de Davi. A mesma saudação que essas mesmas crianças fizeram quando Jesus adentrava em Jerusalém. É a mesma saudação que eles fizeram agora para o mesmo Jesus no templo. E foi Jesus que chamou as crianças. Então devemos notar aqui, irmãos, que as crianças reconheceram como Jesus gostava de louvores, que eles cantaram Hosana quando Jesus entrou em Jerusalém, e agora Jesus os chama de novo, eles reconheceram. Bom, ele gostou que a gente chama ele de Hosana, ele é o mestre, ele é o poderoso, ele é o Filho de Deus. Acho que Jesus gostou que nós reconhecemos ele como Filho de Deus e entoaram o mesmo louvor, Hosanas ao Filho de Deus. As crianças reconheceram como Jesus gostava dos louvores. Mas os escribas e os fariseus se enfureceram com aqueles louvores, com aquelas crianças, irmãos. Ora, eles não entendiam absolutamente nada de igreja, de casa de adoração, nem de casa de Deus. Para eles, para os escribas, para os fariseus, aquilo era um local de ganhar dinheiro. Aquilo era um comércio, aquilo era um shopping. Quanta semelhança vemos isso com algumas igrejas hoje em dia. Tivessem aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles saduceus e aqueles escribas perguntado para Deus, já que a casa é dele, do que ele gostava, de qual modelo de culto,
talvez não teria se indignado, e sim se alegrado. Mas eles não estavam ali para agradar a Deus, eles estavam ali para cultuar a Deus, eles estavam ali para ganhar dinheiro, motivados pelos seus próprios interesses. Sacerdotes indignados porque Jesus cuidava dos aflitos, dos pecadores, dos necessitados, e porque crianças adoravam a Deus entoando louvores perfeitos. Vai entender uma igreja como essa, irmãos? Bem, o que eles deveriam sim é ficar indignados por ter transformado a casa de Deus em comércio, mas não ficaram. Em explorar os estrangeiros, muitos que iam até o templo com parcas economias para serem explorados. Ele devia se indignar com isso. Devia se indignar de utilizar o pátio externo, que era o local destinado a recepcionar e onde ficavam os estrangeiros. E nesse pátio externo, local dos estrangeiros, eles tiraram os estrangeiros e colocavam lá os seus animais para vender, transformando aquilo num mercadão de animais. Os peregrinos, os estrangeiros, que se danassem. Eles não estavam preocupados com as pessoas, eles estavam interessados em vender os seus animais e ganhar dinheiro. Mas eles não se indignaram por causa disso. Eles iam se indignar por tantas outras coisas, por não ter deixado os estrangeiros virem tão longe e cultuar como queriam no templo. Depois de viajar tantos dias para estarem até ali, impedindo eles de praticarem um culto conforme eles gostariam de praticar, um culto santo e agradável a Deus, conforme o modelo daquele momento. Eles se lixavam para as pessoas, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, irmãos. Eles estavam se lixando para as pessoas. O que eles queriam naquela igreja lá era dinheiro, eles queriam encher o bolso. Eles deveriam ficar indignados por cobrar taxas abusivas para fazer a troca da moeda, o câmbio dos peregrinos. Dessas práticas eles não se indignaram, mas de Jesus assistir aos necessitados e de crianças cantarem louvores que agradaram ao Senhor Deus, agradaram ao Senhor Jesus, disso eles se indignaram. Foi por isso que Jesus entrou naquela igreja. Jesus não entrou lá do nada, ele observou aquilo por algum tempo. Foi por isso que Jesus entrou naquela igreja e fez o que fez, expulsou, virou as mesas, expulsou aqueles malditos do templo. Depois de observar essas coisas por alguns dias, ele resolveu intervir no templo para purificar o templo. Ele fez isso, entre outros motivos, porque a igreja é dele. A casa de oração é dele. A casa de Deus é a casa dele. E ele tem o direito de cuidar da maneira que ele gosta. E Jesus cuida da sua igreja, porque a igreja é propriedade exclusiva dele. Isso nós podemos folgar, porque na igreja não está abandonada. Ele já tem um dono. É simplesmente o rei do universo, dono da igreja. Ele purificou a igreja e deixou a igreja da maneira como ele gosta, conforme nós lemos aqui nesse texto. Uma igreja que não exclui pessoas, nem mesmo estrangeiros. Estrangeiros esses que normalmente não são bem aceitos em outros países, que não têm vez em outros países, que são segregados em outros países. Mas Jesus não exclui estrangeiros da sua casa. A igreja que Jesus gosta é uma igreja que não tem como finalidade lucro, comércio e ganhar dinheiro. A igreja que Jesus gosta é uma igreja que não seja comparada a um covil de ladrões. Que naquele momento ali, aquela igreja estava sendo transformada, segundo o relato do próprio Jesus, como um covil de ladrões e salteadores. Covil de ladrões, irmãos, é um local onde se escondem ladrões. Local onde se escondem ladrões. E ao invés deles irem para a igreja para cultuar a Deus, para melhorar a sua vida e se afastar do pecado, eles iam para a igreja para praticar e se esconder do pecado. A igreja de Jesus é muito diferente desse tipo de igreja. A casa de Deus não pode perder o seu propósito e se tornar um local onde se cultua outro Deus. Porque eles estavam cultuando ali, irmãos, um outro tipo de Deus, não o Deus dos deuses, o Jeová. Não o Messias, eles estavam cultuando ali o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. A casa de Deus não pode perder seu propósito. A casa de Deus é a casa de Deus, não é de outros deuses, não é de outros propósitos. A casa de Deus não é um local onde se deve explorar as pessoas, pelo contrário, é um lugar onde deve ser abençoadas as pessoas. Foi por essas razões que Jesus fez o que fez naquele dia. No capítulo 21, verso 12 até o 16 que nós lemos. Para mostrar qual é o tipo de igreja que ele gosta. Então, irmãos,
nesta breve reflexão, num texto que a gente lê e às vezes passa meio de lado dele, porque parece que é um texto não muito agradável, um texto um pouco assim violento, com uma certa truculência, mas não. Jesus é o dono da igreja, a casa de oração é a casa de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Então nós devemos fazer na igreja dele aquilo que agrada a ele. Talvez nós devêssemos perguntar para ele: Jesus, a igreja é tua, que tipo de culto o Senhor quer que a gente preste ao Senhor? E talvez, certamente, a resposta dele passaria por esse texto aqui, ó. Então, irmãos, eu acredito que hoje muitos cristãos deveriam rever a forma de como cultuam a Deus. E esse texto que nós vemos demonstra uma excelente maneira pela qual tem um modelo de culto do qual Deus se agrada. Se perguntarmos para Deus como lhe gostaria que a sua igreja atuasse ou atue hoje, certamente a resposta passa por esse texto. Reconhecendo que o objeto de culto da igreja é o Hosana, o Filho de Deus. Reconhecendo que o objeto de culto na igreja é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o objeto a ser adorado. Não são rituais, não são animais, não são vestes, não são vestimentas e nem nenhuma outra coisa que se deve fazer no local onde deve se cultuar a Deus. Reconhecendo que Jesus é o objeto central da igreja. Como reconheceram aquelas crianças. As crianças reconheceram. Que nós possamos ter nosso coração livre e puro, como crianças, e reconhecer que Jesus é o Hosana, o objeto da adoração na igreja. E também praticando aquilo que Jesus praticou no templo, auxiliando os aflitos, necessitados e pecadores que precisam do amor, do carinho e do cuidado de Jesus. E nós somos as pessoas que Jesus usa para fazer isso. Certamente uma igreja assim agrada ao seu dono, a Jesus. Uma igreja que reconhece que ele é o Hosana, objeto de culto, onde nós cantemos naquela igreja hinos que adorem ao nome dele, que o exaltem, fazer com que ele se regozije, como ele se regozijou ouvindo aquelas crianças. Regozijar tem o sentido de se alegrar e se alegrar novamente. Alegria em cima de alegria, ouvindo louvores que exaltem o nome do Senhor e praticando aquilo que ele ensinou, curando coxos, enfermos e necessitados. Certamente essa é uma igreja que agrada ao seu dono, a Jesus. Esse mesmo Jesus que é o dono da igreja, que cuida da igreja, cuida da sua casa de oração, cuida da casa dele. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá e outros possíveis ouvintes que talvez tenhamos aí nesta noite, que todos nós possamos estar fazendo na nossa igreja um local de culto onde Jesus gosta, onde ele entra e fala: pô, que legal. Eles adoram aqui o meu nome, eles não exaltam o seu próprio nome. Em alguns lugares, Hosana eu mesmo, porque eu sou o principal da igreja. Não, mas aqui Jesus se agrada numa igreja, e que nós possamos fazer da Igreja Batista Moriá esse exemplo, uma igreja onde o Hosana é o Filho de Deus. Uma igreja que é livre para louvar como crianças, e que não importe o ritmo, instrumento, a maneira, que seja livre, espontânea como crianças, porque esse é o tipo de louvor e de adoração que Jesus gosta. Bendizendo sempre o Senhor, dizendo Hosana ao Filho de Deus, e amando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros, como Jesus ensinou nesse texto. E finalmente tendo as portas abertas aos estrangeiros. Que não só nossa Igreja Batista Moriá, mas todas as igrejas cristãs que têm o amor de Deus como cerne da igreja, que todas as igrejas possam ter as suas portas abertas para receber os estrangeiros e que eles tenham vez, tenham respeito e tenham espaço para cultuar juntamente conosco, dizendo Hosana ao Filho de Deus. E fiquemos todos já sabendo que a igreja é de Jesus, ele tem o direito de cuidar dela da maneira que ele quer. Ele não faz nada às avessas, porque ele tomou a frente e resolveu lá ficar bravo. Ele é o dono da igreja, ele cuida da igreja. Que nós possamos cantar louvores, que nós possamos auxiliar os pobres, necessitados, pecadores, e abrindo as portas do templo para os estrangeiros virem adorar a Deus juntamente conosco.
Graça e paz, queridos. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e meus amigos, tenho uma notícia muito boa para trazer para todos nós. Próximo domingo, dia 13, nós vamos retornar aos nossos cultos presenciais na Rua Marius. Será uma oportunidade de estarmos juntos, de vermos uns aos outros, falar uns com os outros e também, com muita alegria, vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar a todos os membros da igreja, a todos os amigos da igreja, a todos os conhecidos para estarem conosco. Será uma experiência maravilhosa quando voltaremos para estarmos juntos celebrando o Senhor, louvando a Deus, orando, cantando os belos hinos que nós costumamos fazer. Não deixe de estar lá, por favor, meu querido. Esteja lá, você é importante, a sua presença vai trazer brilho e alegria para todos nós. Muito obrigado, fica com Deus. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória.